Gostaríamos de chamar o nosso amigo Eusébio Gil para recebermos... Para recebermos o José Alberto Bucheb, o nosso convidado da segunda palestra. Eu gostaria de ler um pequeno currículo do Bucheb. Ele é geólogo e advogado. Graduou-se em Geologia na USP e em Direito na UERJ. Obteve os títulos de mestre em Geofísica pela Universidade do Pará, mestre em Direito Internacional pela UERJ e doutor em Geologia pela UERJ. É autor dos livros A Arbitragem Internacional na Indústria do Petróleo e Direito do Petróleo, a regulação das atividades de exploração e produção de petróleo e gás natural no Brasil. Na Petrobras, exerceu as funções de gerente de suporte à gestão de parcerias de AIP e de gerente de parcerias da Gerência Executiva de Exploração e Produção do Pré-Sal. Ultimamente, exerce a função de gerente geral da Universidade Petrobras. Por favor, Bucheb. Eu tive a oportunidade de, ao ingressar na ANP, tomar conhecimento do livro sobre geologia do petróleo, aliás, o direito do petróleo, realmente uma novidade muito interessante de um geólogo como advogado, e foi o primeiro contato, então, que eu tive com a Bucheb, aí por volta de 2008, quando esse livro foi lançado. Por favor. Ok, boa noite, muito obrigado, Ribamar. Eu quero, então, em primeiro lugar, agradecer o convite do Ribamar, a oportunidade de estar aqui com vocês à noite, e mostrar um pouco do nosso trabalho na Universidade Petrobras, né? O objetivo, então, é esse. A gente vai focar, vou mostrar, iniciar contextualizando um pouquinho a empresa, o que a empresa vem fazendo, né? As principais áreas de atuação, falar um pouquinho da Universidade Petrobras e depois, mais especificamente, da formação de geólogos dentro da Universidade Petrobras. Eu gosto de começar sempre com esse slide aqui, porque esse slide dá uma visão geral da cadeia produtiva da indústria do petróleo, né? Todos nós, tudo se inicia com as atividades de exploração, né? Exploração, a pesquisa do petróleo, a busca pelo petróleo, né? E o elo seguinte, a atividade de produção de petróleo. Depois de produzir que consiste em extrair e preparar para a movimentação o petróleo, nós vamos transportá-lo até a refinaria. Vamos produzir os derivados de petróleo, notadamente, né, gasolina, diesel, nafta, lubrificantes, uma série de produtos, né? Esses derivados vão ser transportados até as distribuidoras e até chegar depois à revenda, né, que são os postos de gasolina. Esse, de maneira bem simplificada, é o chamado ciclo do poço ao posto, do poço de petróleo ao poço de gasolina, né? Também tem as atividades de importação e exportação de petróleo e derivados, né? Mas isso resume, de maneira geral, a cadeia produtiva da indústria do petróleo. Até a década de 90, até esse elo aqui, até o transporte de derivados de petróleo, foi monopólio da Petrobras, né? A partir daí, hoje nós temos o mercado aberto, a Petrobras atua em regime de livre competição com as demais empresas. Os geólogos, como não poderia deixar de ser, estão concentrados principalmente aqui nesse elo, né? Nesse elo da cadeia, que é a exploração, e alguns deles também na atividade de produção. Na verdade, entre a exploração e a produção tem uma coisa chamada desenvolvimento, que é a criação da infraestrutura necessária. Quando se descobre petróleo, né? A produção não se dá imediatamente, nós temos que criar a infraestrutura necessária para a extração e o escoamento desse petróleo até a refinaria. Esse é o desenvolvimento. E os geólogos estão concentrados aqui na atividade de desenvolvimento, né? Exploração. Exploração é diferente de geologia, né? Geologia é ciência, ou ciência aplicada, segundo alguns. Exploração é negócio. É a primeira diferença importante da gente fazer, porque senão, se a gente não fizer essa diferença, a gente não vai se situar bem nesse contexto aí, né? Importante dizer também que desse elo para esse outro aqui, somente 30% dos empreendimentos passam de um elo para o outro, né? 70% são empreendimentos sem sucesso, mal sucedidos. É o chamado caso do poço seco.
Isso é uma média internacional, né? Somente 30% dos poços exploratórios encontram petróleo em condições comerciais. A média da Petrobras está, hoje em dia, se situa em torno de 60%, muito alavancada pelo pré-sal, onde o risco exploratório é consideravelmente mais baixo, né? E, em função disso, ensejou a discussão da alteração do marco regulatório. Bem, falando um pouquinho mais, na verdade a Petrobras hoje ela é mais do que uma empresa de petróleo, é uma empresa de energia, aliás, seguindo uma tendência internacional de todas as grandes empresas de petróleo. Então ela atua hoje aqui também, né, na petroquímica, na distribuição de derivados, na energia elétrica, biocombustíveis e mesmo outras fontes renováveis de energia, né? Naturalmente, o principal negócio da companhia ainda é petróleo e gás natural. Alguns números da Petrobras, eu destaco aqui, hoje a holding, empresa holding mais as controladas, as subsidiárias, compõe, nós temos 84 mil empregados, 62 mil na holding, só na holding, né? Os investimentos aqui em 2012 de 84,1 bilhões de reais, um lucro líquido de 21,2 bilhões de reais, né? E hoje com uma produção diária da ordem de quase 2 milhões e 600 mil barris por dia em todo o mundo, considerando o Brasil e outros países em que a companhia atua, né? Nosso plano de negócios de gestão, para os próximos 5 anos, prevê investimentos da ordem de 236,7 bilhões de dólares, né? Sendo que 62,3%, são 147 bilhões de dólares, nas atividades de exploração e produção. Então, a atividade de exploração e produção é o foco principal da companhia hoje, né? E é aqui que o geólogo atua, como eu mencionei há pouco. 71% desses empreendimentos, desses investimentos aqui são para projetos já em implantação, e aqui mais uma vez o EIP está contemplado aqui com 140. O EIP, quando eu falo EIP, exploração e produção, né? A sigla internacionalmente utilizada aqui para esses dois segmentos. Exploração e produção, então, já conta com os projetos em empreendimento com 147,5 bilhões de dólares. Isso que a empresa vai investir nos próximos 5 anos, né? Hoje, no Brasil, nossa produção está no nível de aproximadamente 2 milhões de barris por dia. A projeção é que ela atinja uma produção de 2 milhões e 500 mil barris já em 2016 e 4 milhões e 200 mil barris por dia só de petróleo, sem considerar o gás natural, em 2020. Tudo isso, naturalmente, alavancado pelo pré-sal, né? Pré-sal que a gente se estende aí ao longo da costa sudeste do Brasil, desde São Paulo até o sul do Espírito Santo, pelas bacias de Santos e Campos, né? O pré-sal, como todos sabem, tem alguns desafios importantes de ordem técnica e de ordem logística. Os 3 principais, eu resumiria dessa forma aqui, né? São a extração de petróleo em lâmina d'água de até 2.300 metros e reservatórios profundos, aí, situados entre 5.300 e 7.000 metros de profundidade, o que não é nada trivial, né? A distância dos campos ao continente são 300 quilômetros de distância e, naturalmente, junto com o petróleo, não é possível produzir petróleo sem, ao mesmo tempo, produzir esse gás, porque o gás está associado ao petróleo. E esse gás, eu não posso queimá-lo, evidentemente, não posso ventilar na atmosfera, então esse gás também tem que ser escoado. Para viabilizar a produção de petróleo, nós temos que viabilizar também o escoamento do gás. Então, esse é um outro desafio importante de ordem logística, né? Naturalmente que, junto com os desafios, vêm as oportunidades nas áreas de pesquisa e desenvolvimento, né? Oportunidades nas áreas industriais, com a criação de empregos, o que já vem acontecendo já é uma realidade, né? Entre esses desafios, alguns desafios importantes já foram superados, né? Eu destacaria aqui o avanço significativo na sísmica de alta resolução, e a consequência disso é o maior sucesso exploratório, aquilo que eu mencionei, né, da média internacional é 30%, a média da Petrobras em torno de 60%, no pré-sal somente o índice de sucesso está na ordem de 80%, 82%, né?
A modelagem geológica e numérica com melhor previsão do comportamento da produção, melhor conhecimento dos reservatórios. E aqui um dado bastante importante também, a redução do tempo de perfuração de poços de 134 dias, que era em 2006, para 70 dias em 2012. Né? Cada dia que a gente reduz na perfuração de um poço, é $1 milhão de economia. Então, $1 milhão por dia por poço. Né? Então, isso aqui é um avanço bastante considerável. E o pré-sal hoje, é importante a gente assinalar isso também, hoje ele já não é uma questão do futuro, não estamos discutindo o futuro, ele já é uma realidade. Nós temos uma produção hoje, no pré-sal, de 311 mil barris por dia, que correspondem aí a 13,4% da produção de petróleo no Brasil. Esse patamar de 311 mil, nós atingimos com 7 anos após a descoberta do pré-sal, que foi em 2006. Né? E essa marca de 311 mil barris, a porção americana do Golfo do México demorou 17 anos para se atingir esse patamar. Né? Na Bacia de Campos, nós, Petrobras, demoramos 11 anos para atingir a produção de 300 mil barris por dia. E no Mar do Norte, demorou-se 9 anos para atingir 300 mil barris por dia, o que dá uma boa ideia, né, do esforço da companhia em tornar isso uma realidade. Né? Então, aqui as projeções. Em 2016, o pré-sal já estará produzindo 775 mil barris, somente o pré-sal, né? E em 2020, o pré-sal vai estar contribuindo com 47% da produção nacional, com essa produção de quase 2 milhões de barris por dia. Bom, aqui, só para dar uma ideia também, né, considerando a marca de 1 milhão de barris, a produção diária de 1 milhão de barris, que é um número emblemático, né, desde a sua fundação, em 1953, a Petrobras demorou 45 anos para atingir esse patamar. Isso foi há 15 anos atrás, a companhia agora está completando 60 anos. Né. Considerando a Bacia de Campos somente, nós demoramos 27 anos para atingir o patamar de 1 milhão de barris. E se considerarmos somente os campos gigantes da Bacia de Campos, essa marca foi atingida com 22 anos. Né? E no pré-sal, o esforço da companhia é de atingir 1 milhão de barris em 12 anos após a descoberta. Também para ilustrar o esforço que a companhia vem fazendo nesse sentido aí. Né? Bom, e qual é o nosso desafio? O desafio, então, da Petrobras para atingir esses patamares que estão sendo projetados aqui. Isso aqui é a distribuição da nossa média de idade dos funcionários todos da Petrobras, geólogos aqui incluídos. Né? Esse gráfico aqui é um gráfico claramente bimodal. Né? A nossa média de idade é a média até que é boa, né? A média 42,5 anos, um quadro relativamente jovem, só que é bimodal. Então, nós temos uma grande concentração de jovens aqui e uma grande concentração de pessoal mais experiente aqui nessa outra ponta e um intervalo aqui no meio. Né? Que problemas que isso nos traz? Né? Na verdade, isso daí não é nem um fenômeno somente brasileiro, é um fenômeno internacional. Isso aqui é um gráfico de uma consultoria da Schlumberger. E internacionalmente, só considerando o que ela chama de cargos petrotécnicos, que são geocientistas, né, geólogos, geofísicos e engenheiros de petróleo. A distribuição que eles encontraram aqui para várias empresas era isso daqui, também bimodal, isso aqui em 2005, também bimodal, essa curva marrom. Né? E a projeção que essa consultoria faz para 2016 é essa daqui, né? Essa curva azul. Então, o que vai acontecer aqui? Uma grande concentração de pessoal jovem e um pequeno número de pessoal experiente, né? O que naturalmente é um problema para todo mundo. Né? Esse foi um problema da indústria, como eu falei, né? Mas a Petrobras, particularmente, foi duramente atingida com isso. Né? Nos anos 90, esse aqui é um gráfico da formação de engenheiros de petróleo egressos dos cursos de formação da Petrobras desde 1958. Então, observando aqui, entre 89 e 2001, praticamente zerado, né? Quer dizer, foi literalmente a década perdida. Né? Fomos mais duramente atingidos. Tem um conjunto amplo de fatores que levou a isso. Né? Recessão internacional, preços baixos do petróleo, mas o fato é que esse fenômeno que foi amplo na indústria
atingiu mais fortemente a Petrobras. Para geólogos também não foi muito diferente, não, né? Também nós temos esse vácuo aqui, entre 91 e 2000 também, com muito pouco, pequeno ingresso de geólogos na companhia, né? Recuperamos aqui, a partir aproximadamente de 2002, hoje já atingimos, né, patamares bastante bons aí de ingresso, de contratação de profissionais. Para resumir a história, o desafio que nós temos, né, enquanto capacitação corporativa, está resumido nesse gráfico aqui, né? Esse gráfico aqui, no eixo horizontal é tempo e no eixo vertical conhecimento, acumulação de conhecimento. De maneira bem simples, de maneira, né, linear, vamos pegar, isso aqui seria a carreira do empregado 1. A gente simplificando que ele teve um crescimento de conhecimento linear ao longo do tempo, né? E a vida útil na empresa dele começa aqui, termina aqui, é o tempo que ele vai se aposentar, ele vai se retirar normalmente, como acontece, né, todo mundo tem o seu ciclo de começo, meio e fim, né? Aqui nós temos a carreira do empregado 2, que vai seguir a mesma coisa, né? Mesma linha, mesmo tendência linear de crescimento. Se nada for feito, essa linha vai ser paralela a essa, né? O nosso grande desafio é atuar nessa faixa aqui de superposição. É a faixa que os dois profissionais convivem. É a faixa da passagem do bastão. Então, o nosso grande desafio, como área de capacitação corporativa, é alavancar esse conhecimento aqui, acelerar o compartilhamento do conhecimento, né? Idealmente, essa curva que está vindo daqui para cá, idealmente ela bateria aqui, né, de tal maneira não haver nenhum problema de continuidade, né? Mas todo o ganho que a gente tiver no compartilhamento, na aceleração do compartilhamento, é bastante positivo para a companhia. Essa capacitação corporativa é feita na Universidade Petrobras. A Universidade Petrobras, grosso modo, ela é dividida em escolas que, grosso modo, refletem a organização da companhia. Então, nós temos uma escola de Ciências e Tecnologias de Exploração e Produção, o gerente está aqui, o Luiz Carlos. Temos uma escola de abastecimento, uma escola de gás, energia e biocombustíveis, uma escola especialmente dedicada às carreiras de nível técnico. 2/3 dos profissionais da Petrobras são profissionais de nível técnico. Uma escola de engenharia, tecnologia e materiais e uma escola de gestão de negócios, né? Dentro da escola técnica, escola de ciências e tecnologia de exploração e produção, ela é dividida em 3 gerências setoriais. Nós temos aqui a gerência de programas de capacitação em geociências, exploração e reservatório. Aqui que são formados os geólogos que ingressam na companhia, né?